Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, sejam bem-vindos, espero que estejam bem, que estejam se cuidando. E para o episódio 52 da FV, eu vou chamar o membro permanente mais amado desse Brasil e também do mundo, né? Aí em 31 países, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida internacional, hein? Para vocês que estão nos ouvindo, nossos queridos e queridas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança, tome cuidado na estrada. Se você está limpando a casa, muito obrigado pela sua audiência. Se está no trabalho, se está no trânsito, nós amamos tê-los conosco e tê-las conosco. Aqui, que é o seu, o nosso, o vosso Educação Financeira para a Vida. É isso aí, galera! E no episódio de hoje a gente vai falar de algo que é interessante, desperta curiosidade e merece nossa atenção. Exatamente. Já que nós tratamos aqui sobre finanças e espiritualidade, nós precisamos ficar atentos com os perigos da vida financeira. É isso aí, galera. Vamos falar então sobre os perigos da vida financeira, quais são eles e o que nós podemos fazer para nos proteger. Então, fique conosco, você vai receber dicas valiosas de como evitar esses perigos, esses riscos da vida financeira e no final, aquela pitadinha de espiritualidade, como olhar isso pela ótica, pelo óculos da educação financeira para a vida, pelo óculos da espiritualidade. Então, fique conosco. É isso aí, Augusto. E para começar o episódio de hoje, vamos trazer uma reportagem do Infomoney, que saiu em fevereiro agora de 2021. E a reportagem diz o seguinte, gente. Golpes financeiros crescem quase 54% em 2020, diz estudo. Veja os dias e horários preferidos dos criminosos. Olha só que interessante. Essa pesquisa, ela diz pra gente que em 2020 foram analisados 106 bilhões de transições digitais. E nesse grupo de transições foram identificadas, pessoal, 3,5 milhões de tentativas de fraude. Olha só, quanta gente aí tentando dar o golpe, viu? Rapaz, haja transações fraudulentas, hein? Meu Deus, gente, é muita gente aí. Dá uma olhada como a gente tem que se cuidar. E isso, Augusto e ouvintes, foi agravado na pandemia, certo? Então, por causa dessa pandemia que a gente tá vivendo, depois do carnaval, principalmente do ano passado, o e-commerce ganhou muita força. Muitas pessoas tinham como única opção de fazer as suas compras, né? Que é algo positivo e indica o isolamento social nesse ponto. Ok, né? Mas aí os golpistas e os criminosos falaram, oportunidade da gente aplicar golpes. Então, assim como o número de vendas cresceu muito na internet, também as fraudes financeiras, conforme diz essa pesquisa. Nós sempre trouxemos aqui no Educação Financeira para a Vida como que a alfabetização digital está aliada com uma boa educação financeira. Nós precisamos então entender das ferramentas digitais para bem utilizá-las, o computador, o celular, e saber como funcionam mecanismos financeiros, né, Ana? Exatamente. Justamente para a gente conseguir se livrar o máximo possível desse tipo de situação, que pode vir a aparecer aí na nossa família, na nossa casa, né, com os nossos amigos. Então aqui nós, já vou dar um spoiler, aqui a gente vai dar dica como reconhecer, por exemplo, um boleto falso. Sim, exato. E tudo isso é muito importante. Então fique conosco, olha, dicas preciosas. Olha só, gente, de acordo com o estudo dessa pesquisa da Infomoney, o dia preferido dos criminosos é a quarta-feira, com 16,81% das tentativas de fraude. Então, ao contrário do que as pessoas pensam,
as fraudes acontecem mais nos dias comerciais, sábado e domingo é menos. Olha só, quarta, dia do futebol. Exato, tá todo mundo ali meio... Já né? tá ali no meio da semana. E, detalhe, horários comerciais. Não é mais aquela coisa à noite, sabe? Quando a pessoa tá indo dormir ou tá meio sonolenta. Não, é no horário comercial pra passar a impressão de que é uma empresa, de que é algo realmente sério e não uma fraude, entendeu? Os criminosos perceberam isso. Olha só. E olha só, outra coisa importante de outra reportagem do Valor Econômico do ano passado diz exatamente isso. Os criminosos estão muito espertos e eles estão muito convincentes. Eles estão conseguindo abordar as pessoas e enganá-las. Então a gente sempre tem que desconfiar. A primeira dica aqui, hein? De telefones, WhatsApp, de pessoas pedindo dinheiro ou mandando boleto aleatoriamente para você, um e-mail que chega lá com um boleto que você nem sabe do que é. Desconfie. Assim como a gente tem que desconfiar de investimentos que são bons demais para ser verdade. A gente sempre tem que desconfiar disso. E aí pode ser assunto para até outros podcasts. Ah, sim. Mas tudo que é bom ou estranho, a gente tem que ficar com a orelha em pé, né? Como diz minha mãe. Tem que ficar com a orelha em pé, né, Augusto? Essa ideia de dinheiro fácil aí tem que tomar cuidado. A gente vai gravar um podcast especial sobre investimentos. Se preparem. E a gente vai falar bastante sobre isso. Dando uma pitadinha, né, de algo sobre ganhar dinheiro fácil, a gente poderia falar da questão das pirâmides, né? Com certeza. Mas antes ainda, Augusto, precisamos falar do primeiro perigo da vida financeira da gente, que aí envolve nós mesmos, que é a falta de planejamento, a ausência de objetivos. A gente vai sempre repetir isso no FV para vocês nunca esquecerem, que é para fixar mesmo na memória. O planejamento financeiro é o mantra, né? É o mantra de uma vida saudável. A gente já falou aqui de orçamento, de independência financeira, de reserva. E entre tantos perigos da vida financeira, a falta de planejamento, não ter objetivos claros, a ausência de foco é um grande perigo, né, Ana? Exatamente, porque nele, além de estar a porta de entrada para o endividamento, pode estar a porta de entrada para o que você falou. Pirâmides, por exemplo. Pirâmides é um negócio complicado, né, Augusto? Sobre a questão da ausência de foco, veja bem, quando a gente está querendo enxergar alguma coisa, se você não enxerga bem, você faz desastre, né? Seja dirigindo um carro, seja fazendo tantas outras atividades, o importante é enxergar bem, ter foco. Eu me lembro de uma frase que eu já ouvi uma vez, que dizia o seguinte: quem não sabe o que procura, não valoriza o que encontra. Perfeito. E se assemelha com uma frase de um pensador grego, Sêneca, que dizia assim: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Olha, gente, o Augusto tinha que ter os pensadores. É isso aí, muito bom, Augusto. Frase muito importante para a nossa vida, né? E essa falta de planejamento que só nos faz viver uma lógica de vida de pagar boletos pode ser, como eu falei, uma brecha aí para que a gente caia em endividamentos. E aí, na busca de sair dessa falta de planejamento, de sair do endividamento ou de se livrar de uma situação inesperada, cair em um golpe ou em uma pirâmide, como é o caso do que a gente vai falar agora, né, Augusto? Exatamente. Portanto, anote aí as dicas preciosas e lembre-se que a ausência de um planejamento, de um objetivo, pode colocar você, sua família, ou sua empresa e comunidade em maus lençóis, ou seja, vivendo a vida sem propósito, sem objetivo. É isso aí. E aí, pra gente entender o próximo problema, que seriam as pirâmides, a gente precisa entender o que elas são. Porque às vezes fica muito confuso para algumas pessoas, porque tem outros tipos de coisas que parecem pirâmides, mas não são, e coisas que não parecem pirâmides, mas são. Como assim, Ana? Vamos esclarecer tudo para você aqui no FV. Gente, primeira coisa que vocês têm que entender é que a pirâmide, ela sempre começa
com a promessa de algo muito fácil e muito rápido. Então, se alguém está falando para você, olha, é dinheiro fácil, alto e muito rápido, você já desconfia, tá? Então, ela se caracteriza por não ter um produto. Então, a pirâmide geralmente não tem um produto ou um serviço especificado. E a principal fonte da sua renda não vem de algo que a gente venda, mas de você trazer novas pessoas para o negócio. Então eu chego pro Augusto e falo, Augusto, é o seguinte, é uma oportunidade aqui mágica de você ganhar muito, muito dinheiro. Mas é assim, ó, você tem que trazer mais 2 pessoas para você virar o sênior, o master, e uns nomes bonitos assim que vêm acompanhados junto com essa questão das pirâmides, né? E as pirâmides, Augustos e ouvintes, elas são confundidas às vezes com o que a gente conhece como marketing multinível. Você já ouviu falar, Augusto, em marketing multinível? Não, o que é? O marketing multinível, ele surgiu nos anos 60, tá? E ele é um modelo de negócio. Não surgiu com esse nome, mas ele evoluiu para esse nome. O que é esse marketing multinível? É um modelo de vendas. Então tem uma pessoa que quer comprar, uma pessoa que quer vender, só que aí a ideia é estimular a criação de um grupo de pessoas, uma rede de pessoas. Então a gente vai vender, vamos pensar alguma coisa aí, Augusto, garrafinhas de água. Vamos vender garrafinhas de água e a ideia é ter um produto, então o marketing multinível tem um produto, mas o que vai fazer vir o faturamento para a empresa, além da venda das garrafinhas, é aumentar o grupo, ou seja, trazer mais pessoas para trabalhar. Só que o marketing multinível, ele tem um produto ou um serviço, né, uma empresa que trabalha com algo real, diferente da pirâmide, entende? A pirâmide não tem um produto ou um serviço, são apenas pessoas com promessas de ganhos fáceis, tá? Então essa é a primeira dica para a gente conseguir discernir uma coisa da outra, certo? E aí, gente, às vezes parece que fica um pouco confuso, tá? Porque existem alguns esquemas fraudulentos de pirâmides disfarçadas de marketing multinível. Ah, é? Exatamente. Por exemplo? E aí, como que eu identifico isso? Tá? O marketing multinível, como eu falei pra vocês, ele trabalha com um produto ou um serviço real, concreto, algo sério. Às vezes, as pirâmides se disfarçam, colocam um produto fraudulento, um produto fictício que só existe, assim, no mundo das ideias, sabe? Só existe a propaganda, mas não existe o produto em si, entende? Então, essa é a grande diferença. E uma coisa que pode ajudar muito as pessoas a saber se é uma pirâmide ou não, é entrar na cartilha que existe. Existe uma cartilha que foi desenvolvida aí e que está no site da CVM. A gente vai deixar no link aqui para vocês na descrição. É uma cartilha chamada Proteção ao Consumidor e ao Investidor contra Pirâmides Financeiras, e essa iniciativa ela foi feita com o Ministério da Justiça e com a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Olha só. A CVM ela é responsável, gente, por investigar justamente instituições financeiras fraudulentas e crimes financeiros como as pirâmides, né? Então, se os ouvintes tiverem dúvida, na descrição desse podcast vai ter lá. Você vai poder consultar esse site e ver, olha, sanar todas as suas dúvidas. Exatamente, porque o que acontece? O marketing multinível, ele segue o que a gente chama aqui no Brasil de um código de regras da ABEVID, que é a Associação Brasileira de Vendas Diretas. Então, se você entrar no site da ABEVID ou você entrar nessa cartilha que a gente tem no site da CVM, você vai conseguir ver lá se a instituição financeira ela é séria ou não, ou seja, se ela se trata de uma pirâmide ou de um marketing multinível. Então você vai conseguir tirar as suas dúvidas. E é melhor prevenir do que remediar, como diria minha avó, né? E por que isso é um perigo financeiro, Ana? Porque olha só, como nas pirâmides a receita vem principalmente de trazer novas pessoas, gente, isso é algo que é insustentável. Por quê? Não tem dinheiro e o tanto de pessoas necessárias no mundo para fazer uma pirâmide ficar em pé. Então, olha só que interessante. Tem um dado aqui que diz para que uma pirâmide chegue no nível 13, então se a pirâmide tem que começar com 6 pessoas, o Augusto entra e tem que trazer 6 pessoas.
e trazendo de 6 em 6, olha que 6 não é pouco, não é muito, né? É fácil trazer 6 pessoas. Sim. Então, de 6 em 6, como é uma aritmética progressiva, ou seja, vai fazendo vezes 6, vezes 6, vezes 6, quando chega no nível 13 da pirâmide, nós precisaríamos de 13 bilhões de pessoas, que é mais do que a população mundial. Eita. Ou seja, a pirâmide, gente, ela é insustentável, porque só ganha dinheiro quem está lá no topo, quem entrou primeiro. Quem entra no final sempre perde. E aí a dica de ouro para vocês sobre as pirâmides é: pirâmides sempre vão pedir dinheiro para você entrar. Entende? Há uma pirâmide disfarçada de um marketing multinível vai falar assim: não, você é obrigada a comprar X produtos ou tantos reais em produtos, certo? Então as empresas de marketing multiníveis sérias não fazem esse tipo de coisas, entende? Então, olhar no banco de dados oficial, como eu falei, da CVM, em outros sites para ter certeza, porque a pirâmide é muito perigoso, leva a um endividamento das famílias e às vezes piora uma situação ruim que você já está aí. Ou seja, rouba o seu dinheiro. É um crime financeiro. Então, por favor, hein, queridos e queridas ouvintes, tomemos cuidado com isso. Você está vivendo um momento de fragilidade emocional, de uma vulnerabilidade social. Cuidado com essas propostas mirabolantes, mágicas, de gente que, não, é só entrar, coloca um dinheirinho pequeno. Então, cuidado. É melhor você cuidar daquilo que você tem, do seu patrimônio, ou viver essa situação difícil que você está vivendo com uma estabilidade, com um planejamento, pedindo ajuda de maneira concreta para profissionais, para familiares, conversar. Se acalme, mas não caia nessas ciladas, que é muito perigoso. E para te ajudar a não cair nessas ciladas, vamos deixar aqui por fim perguntas. Anotem aí, gente, papel e caneta, anotem. E questionem, quando vocês estiverem em dúvida, uma primeira oportunidade que parecer boa, se pergunte. Se for um marketing multinível ou uma pirâmide, não sei. Primeira coisa, esse produto é real? Ele tem demanda? Ele tem potencial de vendas? É um produto realmente importante para o mercado? Eu compraria? Pense. As margens de lucro, ou seja, o dinheiro que parece que você vai ganhar, ele é exorbitante? Parece esse negócio fora do normal? O dinheiro é fácil, diz que vai ser rápido? Se questione. Outra pergunta, como o dinheiro entra nessa rede? É só através da venda desses produtos? Ou você tem que pagar para entrar? Aí você vai identificando se é uma pirâmide. Se existe também uma exigência de compra antecipada desses produtos ou de entregar dinheiro para entrar. E cobra-se um valor desproporcional, né? Tem pirâmides que cobram 5, 8, 10 mil reais para entrar. Se tudo isso, resposta sim para essas perguntas, fique atento. Quem quiser dar risada com essas situações, a gente vai deixar também na descrição um episódio da série A Grande Família que trata sobre essa questão. Verdade, gente. Muito bom. Assistam aí um ótimo programa aí pro final de semana. E o próximo problema da nossa vida financeira, Augusto, que a gente pode enfrentar? Clonagem de cartão de crédito. Essa é muito séria, gente. Eu já tive meu cartão clonado. Já tive. E graças a Deus consegui resolver na hora. Vamos dar dicas de como vocês fazerem isso, viu? Mas um dado importante é que o Brasil é o segundo país da América Latina que mais tem fraudes no cartão em compras online, olha só. Então tomem cuidado. E ele é o golpe financeiro mais comum que a gente teve aí até o ano passado, né? Que esse dado do ano passado. Então, uma coisa muito importante é sempre conferir, gente, a fatura do seu cartão. Mesmo que ela não fechou. Hoje a gente tem os bancos digitais, os cartões que tem aplicativos que é muito mais fácil de você conferir ali no celular, no computador, quais as compras que você fez, certo? Isso é muito importante, porque às vezes o banco, a instituição financeira que você tem o cartão, ele simplesmente não percebe que foi um golpe.
né? Porque ele não confere a sua fatura. Quem tem que conferir a sua fatura é você. Então tá sempre de olho, é importante, né, Augusto? É por isso que aí volta a frase do filósofo: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde quer ir. Bem, se tá fora do seu planejamento financeiro, se chegou ali uma compra no teu e-mail ou no teu aplicativo que não foi feita por você, isso é uma clonagem do cartão, então tome cuidado. Por isso a importância, o risco financeiro de não ter um planejamento, um objetivo. Tudo que entra ali, entra, sai, a gente não nota. Então a clonagem do cartão, ela é perceptível ou na maneira imediata, quando a gente ali recebe uma notificação, ou quando a gente está fazendo ali o nosso orçamento e organizando as nossas finanças. Sim, muito importante sempre esse planejamento e esse cuidado com as contas, né? Gente, os cartões eles podem ser clonados, digamos fisicamente, vamos chamar assim para vocês entenderem. Ou seja, quando você vai a um estabelecimento, em algum banco e os criminosos instalam algum tipo de equipamento que clona esse cartão, ou em sites que você compra na internet. Às vezes, sites você precisa digitar o número do seu cartão, o seu nome, o seu CPF, eles conseguem com esses dados fazer compras com o seu cartão, clonar, né? Então, ter muito cuidado, primeiro, com os sites em que você compra. São sites oficiais? São sites confiáveis? Pesquisar se aquele site tem muitas reclamações e coisas assim pode ajudar você a não ter o seu cartão clonado, tá? Uma outra dica que nós podemos dar, Ana, é a utilização do cartão virtual. Ou seja, algumas instituições bancárias nos permite criar um cartão virtual para efetuar aquela compra e depois aquele número do cartão passa de existir, deixa de existir, ou seja, evitando que os criminosos obtenham as informações que você usou ali de maneira pontual. Então essa é uma estratégia muito boa que ajuda a prevenir riscos. Exatamente, muito bem lembrado, Augusto. E pessoal, se vocês passarem por uma situação semelhante, por isso que é importante olhar sempre a fatura e o orçamento, é entrar em contato com os canais oficiais, às vezes no aplicativo do próprio cartão, pelo 0800, pelo site oficial, entrar em contato que hoje, graças a Deus, com a tecnologia, a gente consegue resolver muito rápido, como foi o meu caso, né? Na hora que apareceu pra mim uma fatura diferente, apitou aqui no meu celular, eu já mandei mensagem no aplicativo do meu cartão e eles já perceberam pela minha localização que eu não tava naquele lugar, onde foi alegado que eu comprei. E aí já estornaram naquela hora e já bloquearam o meu cartão e já me enviaram outro também. Foi muito rápido. E assim, citando aqui explicitamente, você pode recorrer a Twitter, Instagram, mande mensagem, fala, olha, eu quero resolver esse problema. Vai lá na tua instituição bancária, às vezes você não tem como, é um sábado ou domingo, mas mande mensagem pelos aplicativos que muitas instituições são mais rápidas nessa resolução de conflitos, né? São, gente, principalmente os bancos digitais. E o Twitter sempre funciona muito rápido, viu? Dica pra vocês, tá? E agora, ainda falando desse cartão de crédito, né? Queria falar sobre um golpe que tá acontecendo aqui na nossa região, aqui no Paraná. Talvez também em outros estados do Brasil, mas aqui na nossa região tava bem forte, que tem a ver com clonagem de cartão. Que é o famoso golpe do motoboy. O golpe do motoboy é o seguinte, gente, principalmente na pandemia agora, por as pessoas ficarem muito em casa, principalmente os aposentados, os golpistas estavam ligando, não sei, a polícia ainda está investigando como eles conseguiram usar a linha do banco, meio que cruzar a linha do banco e ligar para as pessoas, dizer, olha, Augusto, seu cartão foi clonado e nós estamos enviando um motoboy para buscar ele. Você vai ter que entregar o seu cartão para o funcionário do banco e tudo mais. E era um criminoso que aparecia até na casa da pessoa, pegava o cartão, às vezes conseguia a senha, se fosse um cartão de débito, sacava o dinheiro, e cartão de crédito utilizava para fazer compras na internet, gente, olha só.
Então, lembre-se, o banco nunca vai até a sua casa ou vai mandar alguém na sua casa, vai ligar para você dizer, fulano, estou indo aí buscar o seu cartão. Nunca, gente, nunca entreguem, nem abram a porta, liguem imediatamente para a polícia nesse caso. E tem uma informação valiosa, uma dica. Senha é sagrada. Não se passa pra ninguém, né, gente? Jamais, né? Então, tomar muito cuidado. Esse golpe tem pessoas, assim, geralmente... as pessoas que caem são pessoas um pouco mais de idade, né? Aposentadas. Então, tomar cuidado aí com o pessoal da sua família com essa questão, tá? Porque tá bem forte na região. Bom, e o próximo, Augusto? O que a gente tem pra falar ainda? Os boletos falsos, né? Não poderíamos deixar de falar, porque foi um dos primeiros golpes, assim, que começou a surgir. Eu lembro quando eu trabalhava nos Correios, há um bom tempo atrás, os criminosos começaram, gente, a fraudar boletos. Às vezes até chegar na sua casa um boleto fraudado, olha só. Mas agora com a internet já está chegando, né? Via WhatsApp, via e-mail, enfim. Então, como a gente vai ter certeza de que aquele boleto que a gente está pagando é efetivamente um boleto verdadeiro e não é um boleto que vai direcionar o dinheiro para um criminoso? Então, dicas para vocês, anotem mais uma vez, gente. Legal é de olhar sempre os 3 primeiros números do boleto. Sempre quando vocês podem pegar até aí na casa de vocês um boleto, os 3 primeiros números, eles são o número do banco ou da instituição financeira que está fazendo a cobrança. Você pode até pesquisar lá, número do banco X. Tem que bater com aquele número, tá? Vocês também vão poder encontrar essa lista do número dos bancos no site da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, que também vai estar na descrição deste podcast, tá? Cuidado também onde você realiza suas compras, porque tem sites falsos de compras que daí vão gerar boletos ou cópias de sites famosos que geram boletos para criminosos. Você não recebe produto nenhum e paga o boleto para um criminoso, Às vezes a gente diz, mas era o site daquela loja, igualzinho. Olha, que a Ana tem aqui um exemplo de que ela queria vender uma mercadoria e quase caiu num golpe, por muito pouco. Gente, vocês acreditam? Era idêntico o site, eu clicava, ia para um site igualzinho, e se eu não presto atenção, né, na linha lá do site, o nosso amigo não fala pra gente, né, Augusto? Sim, fomos salvos. Eu tinha caído no golpe, então eles estão cada vez mais espertos, as cores, a logo, tudo perfeitinho para você cair nesse golpe. Nessa cuidado. Ocasião você queria vender um produto, eu queria né? vender, mas também acontece para comprar, né? Acontece o contrário. Outra dica interessante, gente, sempre que vocês puderem, utilizem aquela leitura automática quando você for pagar pelo celular, aquela leitura de código de barras, porque os boletos falsos, eles nunca vão ler de primeira, eles vão falar que tá faltando número ou vão pedir para digitar. Ai, Ana, mas toda vez que der errado a leitura do boleto, é boleto falso? Não, gente, pode ser também a impressão do boleto, né? Mas geralmente, se ele ler ali, você já pode confiar que é um boleto verdadeiro. Por enquanto, né? Os criminosos ainda não evoluíram tanto assim. E na dúvida, não realize o pagamento. Entre em contato com a instituição que é o seu credor, né? Outra dica importante também é baixar o boleto nos sites oficiais. Quando se você tiver uma dúvida e procurar uma segunda via, é muito bacana para tirar essa dúvida e sempre verificar se os sites, os boletos são verdadeiros, confiáveis. Na dúvida, ligue, mande mensagem nas redes sociais, peça ajuda para um amigo. Não pague, gente, se você desconfiar que não é o verdadeiro, tá? Bom, essas são as dicas, né, dos nossos perigos financeiros de hoje. E agora nós vamos para a cereja do bolo, a espiritualidade. Olha, Ana, interessante, né, essa temática dos perigos da vida financeira. E iluminados pela espiritualidade pascal na qual nós estamos vivendo nesse tempo da Páscoa. Sim. As reflexões que eu trouxe aqui para o nosso bate-papo dizem respeito a esse 4º domingo da Páscoa, que é conhecido como o Domingo do Bom Pastor, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E aqui nós vamos trazer
justamente a imagem que Jesus trouxe, segundo o evangelista João, a figura do mercenário, que é contraponto ao pastor. O que é um mercenário? Olha, Jesus, nas suas palavras, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Olha, Ana, interessante. Para a gente entender essa figura do mercenário que abandona e foge, que deixa ali as ovelhas como presas fácil do lobo, a gente precisa entender um pouco essa imagem do pastor na história do povo de Israel e como os profetas criticam os falsos pastores. Interessante. Então aqui Jesus está se referindo às autoridades religiosas e políticas que saqueiam e abandonam o povo. Olha que interessante, tem algumas imagens nos profetas Jeremias, Ezequiel, até o profeta Zacarias. Esses livros trazem a imagem do pastor. É curioso notar que esse tema do bom pastor foi pintado no cristianismo, do século I, várias imagens de Jesus como bom pastor. É uma imagem bem antiga do cristianismo. E ela remonta lá no Oriente Médio, a imagem de um rei pastor que cuida. Contudo, os reis de Israel às vezes não cumpriam com as suas obrigações e exploravam o povo. Lembra aquele texto do profeta Jeremias, que é muito bonito, cantado nas igrejas? Qual? Bem no começo do livro do profeta Jeremias, tem até uma música que diz: antes que te formaste dentro do seio de minha mãe. Sim. Bem, esse livro do profeta Jeremias começa bem bonito, né? Nossa, o Senhor que chamou o profeta desde o ventre materno. Mas logo no capítulo 2, já começa a quebradeira. Vixe Maria. Já começa o profeta gritando e diz: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. E grita o quê? Os sacerdotes, se perguntaram: onde está o Senhor? Os depositários da lei que não me conheceram, os pastores se rebelaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal, os ídolos, os falsos deuses. Olha só que interessante. Jeremias começa a denunciar tudo aquilo que é contra a aliança, tudo aquilo que não corresponde ao projeto de Deus para o seu povo. E, de maneira explícita, no capítulo 23, diz o seguinte: eu vos castigarei pela maldade de vossas ações. Ele está falando diretamente aos pastores que dispersaram o rebanho do Senhor. Aí você entende por que Jesus está falando, ele é o bom pastor. Entendi. Entendeu? Porque o profeta Jeremias está ali anunciando que o Senhor enviará um pastor que irá reinar com direito e justiça, com inteligência, ou seja, que vai de fato ser um bom pastor e não vai explorar as ovelhas. Não vai ser um mercenário que engana. Isso. E aí, para a gente entender a força dessa palavra no contexto de Jesus, vale lembrar também o profeta Ezequiel, que diz: a palavra do Senhor foi dirigida nestes termos: o Filho do Senhor profetiza contra os pastores de Israel. E por que profetiza contra os pastores de Israel?
porque eles apacentavam para si mesmos e não em favor das ovelhas. Não cuidava das ovelhas feridas, não cuidava das ovelhas desgarradas e dominava sobre elas com dureza e violência. Olha só que profecia bem forte. Bem forte mesmo. E é uma profecia que diz o seguinte, no final desse capítulo 34: proporciona-lhes-ei uma lavoura famosa, de modo que não voltem a ser colhidos pela fome na terra, nem voltarão a sofrer a afronta das nações. Então sabereis que eu, o Senhor, estou com eles, e que eles constituem o meu povo, a casa de Israel. E diz mais: e vós, minhas ovelhas, vós sois o meu rebanho humano do meu pasto. Eu sou vosso Deus, oráculo do Senhor. Então, olha que bonito. Jesus reivindica para si mesmo essa profecia de que é uma reivindicação messiânica. Ele cumpre a palavra do Senhor que diz que ia enviar um pastor justo, que cuida, que conhece as ovelhas, diferente do mercenário, do ladrão que rouba, mata e destrói. Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Por que nós estamos trazendo essas imagens? Justamente porque os perigos da vida financeira que nós trouxemos aqui são vozes dos mercenários. Qual é a voz que guia o nosso coração? Jesus diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem a voz dele. Qual que é a voz que guia as nossas ações? É a voz de uma economia que mata, que rouba e destrói, que abandona e foge? Ou é uma economia da vida, uma economia do cuidado? E para finalizar, o Papa Francisco diz o seguinte, Ana: o bom pastor pensa nas ovelhas e se doa a elas. O mercenário pensa em si mesmo, explora as ovelhas. Então, tudo aquilo que esfola o povo, que rouba a dignidade humana, não condiz com o projeto de Jesus de Nazaré, com o projeto do reino dos céus. Então, por isso que eu trouxe essa imagem do bom pastor e do mercenário, para a gente se questionar. Qual que é o tipo de economia que está reinando no mundo? Exatamente, né? E que a gente possa também aprender do bom pastor como é importante cuidar da nossa vida, da nossa família e também das nossas finanças, para se proteger desses perigos que nós temos aí, infelizmente, que enfrentar. Muitos são os motivos que levam à existência de criminosos de todos os gêneros, financeiro, enfim. Isso é assunto para outro podcast. Mas aqui a questão é que a gente precisa se proteger, porque infelizmente existem muitos perigos por aí. E é isso. Se você gostou desse nosso podcast especial que preparamos para vocês, compartilhem com seus amigos, familiares, com a comunidade de fé. Vocês que estão em mais de 32 países pelo mundo inteiro. E hoje nós vamos mandar um beijo especial para o pessoal dos Estados Unidos, que tem crescido mais de 15% da nossa audiência. É o povo dos States of America. Um beijo, galera. Beijo para todo mundo que está aí nos Estados Unidos nos ouvindo. Um beijo de coração, viu? E também beijo especial para o nosso querido amigo Matheus, que está fazendo aniversário no dia de hoje, quando a gente está gravando, 25 de abril. Que também, curiosamente, é o aniversário da nossa querida economista Maria da Conceição Tavares, que está fazendo 91 anos. Vida longa, Maria da Conceição Tavares, né? Economista raiz. Economista raiz maravilhosa. A gente ama demais Maria da Conceição Tavares. E também um beijo especial para os ouvintes da rádio que nos escutam, da Rádio Coroado e Selinalta. Um grande abraço para vocês, ouvintes da madrugada. Muito obrigado pela sua audiência. Todos os links estarão na descrição deste podcast. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.